Fala, família promessista! E aí, como estão todos? Estamos aqui de volta, né? E hoje, neste episódio, temos aqui a presença de um homem feliz, alegre, um homem que veio até de terno hoje. Esse é o cara. Fala aí, pastor Éder. O terno é porque tá nevando aqui, né? O ar-condicionado aqui é bom a beça. Tudo bem, pastor Éder? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria falar com o pessoal aí que participe com a gente, comente aí, deixe seu comentário, fale conosco. Você ainda tem a oportunidade de poder deixar sua sugestão daquilo que você deseja, que a gente possa estar tratando aqui nos próximos podcasts. Muito provavelmente nós vamos falar aí sobre um assunto que você, né, que você queira. Se você deixar aí pra gente, nós podemos preparar um episódio para falarmos sobre um assunto específico aí. Mas, para isso, a gente precisa da participação de vocês. Então, segue a gente lá no Instagram, @promessistasrio, e deixa lá o seu comentário para que a gente possa preparar aqui sempre um conteúdo que é relevante para a sua vida e que te abençoe, né? Nós estamos aqui hoje com o pastor Éder para conversarmos juntos. E pastor Éder é pastor em Japuíba e Maraporã. Maraporã. Eu tenho dificuldade de falar Maraporã. Alguns falam São José de Maraporã, mas São José é uma coisa e Maraporã é outra. Antigamente tinha outro nome, né? O pessoal falava São José de Maraporã. É Maraporã? Aí falava São José, mas São José... Quando eu era criança, que não faz muito tempo assim, o pessoal falava que era São José da Boa Morte, não era? Então, São José da Boa Morte é um pouquinho mais para baixo, né? Maraporã em cima, mas os nomes são devido à cidade ser uma cidade histórica, né? Uhum. Então, Maraporã é nome indígena, é isso? É nome indígena. E São José da Boa Morte é do tempo da febre amarela ainda, que os índios eram soltados nas canoas lá, no estágio final da sua morte, e o tempo dos jesuítas ainda, né? E o padre pegava ele lá embaixo para encomendar aí o defunto, né? Olha aí. É histórico lá. Você não é promessista de berço, né? De berço não. Sou promessista de berço não. Você é daquela região ali mesmo? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Getúlio Vargas, na Penha. E aí minha avó morou ali durante muito tempo, ali no Quitungo, também morei ali um tempo, né? Mas eu fui criado em Maraporã. Cresci em Maraporã até os 10 anos de idade. Aí volto aqui para o Rio de Janeiro, né? Pro Quitungo de novo, na Penha. E Quitungo fica assim, um endereço da Brás de Pina e o outro da Penha, né? Uhum. Mas aí eu fico ali 4 anos, depois eu volto para a roça de novo, para Cachoeira de Macacu, para Maraporã lá, que eu considero minha terra natal. Você gosta de ir lá, né? Gosto muito. Ali também é tranquilinho, né? Demais. Ali não é roça, né? Mas o pessoal me chamava de da roça aqui, não sei por que não. Né? Mas tem bastante plantações, né? Então, mas assim, ali não chega a ser Chega a ser rural ali, não? É rural, área rural. Área rural. Já é considerado área rural. Tem bastante sítio. A gente fornece bastante alimentos aqui para o Ceasa de Irajá, né? Com certeza. E também de Culubandê também. E aí, como é que você cresce ali? No caso, você vai para lá, vem para cá, fica nessa idas e vindas. Mas quando você tem um encontro com Cristo? Então, eu tive uma experiência com Deus aos 13 anos de idade, né? Voltando um pouquinho, quando eu era garoto, nos meus 4, 5 anos de idade, a minha irmã era promessista. Uhum. A minha irmã Joelma era promessista, ela me levava para a igreja de Maraporã. A igreja era de estuque ainda, cara. Pau a pique. A igrejinha pequenininha, era legal. E depois ela se afasta, a gente também. E aí vou ter um contato depois numa Assembleia de Deus que eu começo a visitar. E ali... Você lembra quantos anos você tinha? 13 anos. Que eu começo a frequentar ali. E assim, ali eu achei muito bonito, assim, a parte dos dons espirituais. E eu até falei assim, poxa Deus, você podia me dar esse negócio aí também, né? Aí um jovem lá de 13 anos foi revestido do meu lado e botou o dedo na minha cara e falou assim, não é como você quer. Eita Deus. É como eu quero. E aí depois eu saio dali, eu saio assim meio que... Eu era muito apaixonado por Cachoeira de Macacu, tinha vontade de voltar. Só que eu sou filho único de pai e mãe, mas tenho 15 irmãos, né? Como é que funciona isso? Eu sou fruto de uma pulada de cerca, né? Devido à ignorância, falta de sabedoria, né? Nossos pais aí, durante 14 anos, né? Minha mãe, na verdade, ela era amante do meu pai, né? Então, assim, a gente nasce numa família assim, onde minha mãe tinha casado, tinha 8 filhos, meu pai casou, teve 7,
e depois junta e saiu. A rapa do tacho, né? Dos dois lados. E aí eu sou criado assim. Minha mãe decide largar meu pai de vez e ela vem aqui pro Rio de Janeiro por causa disso. Ah, entendi. Pra perto da minha avó. A gente troca a casa de lá. Pior negócio na vida que minha mãe já fez, né? Troca a casa na roça por uma casa aqui na favela, né? Aí a gente veio morar aqui. Porque as pessoas falam comunidade, né? Comunidade é comum unidade. É favela. E favela é um nome bonito, tem uma história, né? É uma planta, a gente estudar a história aí. Mas assim, é um lugar bacana também. Foi bom, assim, para mim amadurecer. Mas a gente amadurece muito precocemente, né? Então ali... Aí eu fiquei ali de 10 aos 14 anos, aqui no Quitungo. E falo aqui porque é aqui próximo, né, da gente aqui. E aos 14 anos eu decido ir embora para a roça de novo, para Cachoeira de Macacu. De uma vez só, aqui foram 14 colegas meus que foram mortos, né? Eita. Era muito aliciação, assim, do tráfico, né? E aí morre 14 coleguinhas meus que a gente jogava bola junto, essas coisas assim. Mas você não tinha envolvimento nunca se envolveu não, né? Não, nunca me envolvi. Sempre tive assim uns princípios, né, que era passado até pelos meus irmãos. Não tive... O meu pai é vivo, mas nunca foi um pai próximo, né? Então, assim, mas o meu irmão Betinho, né? Que a gente chama de Betinho, o Roberto, ele estava sempre muito próximo de mim e nos aconselhava muito. E aí eu vou embora, cara. Eu vou embora daqui... A droga passou muito próximo de mim, né? Certo. Eu cheguei a colocar cocaína na ponta da língua, né? E quando adormeceu a língua, eu falei assim, imagina isso na minha cabeça, tô fora. Então, assim, a gente é muito próximo o contato, né? Com a droga, com a prostituição, porque a música do morro, ela falava... Ela faz apologia ao sexo e às drogas, às armas, né? Exalta o traficante, né? Eu já cantei... rap falando dos traficantes que tinham morrido, né? Então, assim, eu volto para a roça. Para minha mãe, quando ficar com o ciúme do meu pai, eu vou morar sozinho, né? Aos 14 anos. E aí eu vou para uma casa que meu irmão tinha, que não estava ainda... não tinha acabado ela, né? Estava em construção ainda, mas tinha 2 cômodos cobertos. E aí eu tenho ali uma bicicleta e uma cama. Para um garoto de 14 anos até que já é suficiente, né? Uma cama. Tudo é festa. É festa. Não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada, né? Então foi bem sofrido assim mesmo, né? Né? E aí você volta para Jesus, você volta a ter um encontro com a igreja, com a palavra, em que momento? Eu digo que eu não tinha tido encontro ainda, né? Porque lá com os 13 anos que você falou, né? Você teve aquilo ali, aquela experiência. Só visitando mesmo. Mas o encontro com Cristo mesmo eu tenho já há 11 anos atrás, né? Há 11 anos atrás. Onde eu estou trabalhando numa empresa. Eu trabalho na empresa de transporte até hoje, né? Tenho 16 anos nessa empresa. Então, assim, eu comecei nessa empresa como cobrador. E ali eu tive um contato com o presbítero da Assembleia de Deus, né? Presbítero Rogério Santos. E aí esse cara, ele prega para mim durante os 3 meses que eu trabalho juntamente com ele, conta seu testemunho. E esse cara, eu começo a admirar muito ele, pela sua conduta, né? E é uma pessoa que me aconselhava muito. Depois eu fui promovido numa empresa, que eu queria ser motorista, então fui para manobreiro, depois motorista júnior, profissional, e depois eu volto a trabalhar na mesma linha que ele, no horário muito parecido, então a gente sempre se encontrava na rodoviária, né? E esse cara, ele me ajudou muito, Deus me deu muito livramento através da vida desse homem, ele era um homem de Deus, né? Até assim, livramento a ponto de eu querer fazer uma loucura num determinado momento da minha vida, e Deus usou ele. Eu nunca deixei de transparecer isso, né? Mas eu abraçava esse cara. E ele, e aí, Edinho, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí ele me chamou no canto e falou assim, não tá tudo bem, sou teu amigo e você pode confiar em mim. Aí eu não aguento, eu choro, né? Ele fala assim, a gente tá numa campanha lá na minha igreja, lá da queda das muralhas. Vai lá que... negócio meio doido, Assembleia de Deus, né? Ele era muito doido. Aí eu vou lá e Deus me dá esse livramento mesmo. E aí esse cara vira meu conselheiro, alguém que eu me espelhava, alguém que eu olhava assim e falava assim, um dia eu for crente, eu vou ser igual esse cara aí, mano. E aí ele vai e infarta aos 39 anos de idade. Ele fez meu casamento até, mas aos 39 anos de idade ele vai infartar e vai deixar a gente. E aí quando eu vou ajoelhar na minha cama,
no pé da cama para brigar com Deus o porquê que ele leva uma pessoa... Que era tua referência, né? É, minha referência. Eu falei, como é que você leva uma pessoa tão boa assim? O cara ganhador de almas. Então, assim, aquilo ali foi um baque para mim. Eu fui na lona mesmo. E aí, quando eu estava orando, questionando a Deus, o Espírito Santo vai e me convence. Né? Aquilo que eu tinha medo de deixar, o Espírito Santo me convenceu que aquilo ali não valia nada. E eu estava orando sozinho dentro de casa. E nisso você ainda não estava envolvido com a igreja, nada disso? Nenhuma. Foi o Espírito Santo que me convenceu dentro de casa mesmo, né? E aí o Espírito Santo usa de estratégia, né? Porque eu estava com 3 convites para ir na igreja. Aí uma Ministério ia chamar, estava com uma Vida Nova e a Batista, até em Maraporã. Como eu tinha que levar minha filha lá, eu falei, vou na Batista, que eu já aproveito o caminho e tal. E aí eu vou lá na Batista, né? Mas ali eu já ia entregar a minha vida mesmo. Na sexta eu tentei no Forró God, né? Ainda. Eu falei, a última vez mesmo, então... nunca mais eu vou voltar nisso. E aí quando eu entro, cara, no baile, né? Só paguei a entrada. Eu saí do trabalho, largava à noite. Eu entro e só paguei a entrada mesmo. E cheguei lá dentro, as pessoas ficaram me olhando assim, parecia que as pessoas estavam me olhando. Eu falei, quem contou pra esse pessoal que eu sou crente, cara? Forró God era um baile? É um baile, Rolava forró, pagode? Rolava pagode, rolava funk, rolava tudo lá, né? Tá. E aí você entra e ali você sente aquele cheiro de bebida misturada com suor. E eu fui dançar e eu tava todo duro, né? Eu não tava me reconhecendo. Foi uma mudança assim... Foi assim mesmo, foi muito rápida a mudança na minha vida. E ali eu saí dali, eu falei assim, como é que eu pude viver tanto tempo da minha vida dentro de um ambiente desse? E ali eu saio, né? E aí fico aguardando chegar o domingo, ansioso. E eu nunca tive medo, assim, de morrer igual eu estava, porque... apesar do Espírito Santo ter me convencido, a minha ideia de aceitar a Cristo como seu Senhor era ir na igreja e levantar a mão. Então, até domingo eu passei um perrengue, cara. Para mim, ir para a igreja no domingo, dirigindo com medo, aquelas carretas passavam, me arrepiava dos pés à cabeça, com medo de acontecer um acidente ali e eu morrer sem Cristo. Né? O Espírito Santo convenceu mesmo da justiça, do juízo do pecado, né? E aí eu vou lá e eu recebo o final da mensagem. A mensagem demorou muito, né? A mensagem falando dos momentos finais ali de Cristo. Regina Flores foi minha professora de matemática, estava pregando nesse dia. E ali no final minha irmã me abraça, eu levanto a mão e vou lá na frente. A igreja começa a me jogar para cima. Eu vi a igreja batista virando uma igreja pentecostal naquele dia, né? Me jogando para cima, o pessoal dando glória a Deus, que conhecia, né? Conhecia o perdido que eu era, né? Você ter uma ideia, eles me chamavam lá de prostituto, né? Eu fico até vergonha disso, né? E aí eles começam a me jogar para cima, aquela festa toda, e eu falei uma palavra que era bíblica, sem nunca ter lido a Bíblia. Eu falei assim, caraca, se aqui na igreja está essa festa, imagine no céu como é que não está. E aí depois eu li essa palavra em Lucas 15, né? Quando eu começo a ler os evangelhos. E ali no final bateu uma certa tristeza, porque o meu amigo que tinha me convidado para lá na época, que a gente estudou junto, hoje ele é pastor dessa igreja, o pastor Alessandro, né? Ele me dá uma tristeza porque ele me convidou para ali, mas ali na mesma hora, hoje eu sei que é o Espírito Santo que falou comigo assim, você não pode ficar aqui não. E aí eu falei assim, e agora? Aí eu chamei ele, desculpa, Alessandro, eu não vou poder ficar aqui não, cara. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, não, o meu chamado é pentecostal. Mas eu nem sabia o que era pentecostal direito, né? E aí ele me abraça e fala assim, rapaz, você me deu um susto, cara. O importante é você estar na presença de Deus, a igreja não importa não. E ali eu não sabia para onde que eu ia. E aí, dentro de casa, assim, eu achando que isso é meu pensamento, né? Achando que isso é meu pensamento. Veio aquilo na minha cabeça assim, olha, enquanto você não decide para qual igreja você vai, o importante para o novo convertido é o estudo da palavra. Já que você gosta de jogar uma bola no domingo, de manhã, e a escola bíblica das outras igrejas são domingo, experimenta a escola bíblica da igreja adventista. Eu falei, até eu me decidir para onde que eu vou. Mas você já conhecia a igreja, então? Meu irmão era diácono, diácono da igreja adventista da Promessa, né? Ele era diácono de Japuíba. Como é o nome do seu irmão? Alício, diácono Alício. Hoje ele está com o pastor Emerson em Santa Isabel, né? Sim.
E aí eu vou e mando um recado para ele. Poxa, pergunta pro pastor se eu posso participar do estudo lá sábado. Aí vem a resposta bacana do pastor Nanias, né? Meu pastorzão. Um abraço, pastor Nanias. Veio uma resposta do pastor Nanias assim, olha, fala para ele que ele pode sim vir no sábado, e se ele não der para ele vir no sábado, manda ele marcar um horário no domingo que eu vou lá e dou estudo para ele. Olha aí. Aí eu fui, né? Primeiro estudo, dízimos e oferta. Já chegou, Já né? chegou de sola. Já chegou de sola, mano. Eita! E aí eu participo do estudo no sábado, chamo minha esposa para ir no domingo, e eu volto no culto de quarta-feira. E aí no culto de quarta-feira tinha lá umas 4 cabeças lá, né? Normal. E aí... Era normal, né? Era, agora não é mais não. A gente está lá orando e ali o Espírito Santo falou assim, aqui que você vai ficar. Eu não tinha passado por... Não concordava com nada da doutrina. Logo assim que o Espírito Santo falou comigo, já comecei a procurar na Bíblia ali, desculpa por me continuar comendo carne de porco, né? Aí, que contamina é o que entra, né? Não é o que sai, é o que entra. Comecei a ver esses textos aí, né? O lençol lá de Atos 10, comecei a procurar. Achei um monte de texto lá para me defender, mas não adiantou. O Espírito Santo falou assim, não, você não vai comer isso não, cara. E antes de passar pelo estudo, eu já estava ali, já crendo na doutrina. Foi muito interessante isso, né? A tua relação com a doutrina e com a igreja e com o Espírito Santo é sempre meio confrontador, né? Engraçado, né? É verdade. Assim, e você, eu fui muito engraçado é você conseguir dar ouvido ao Espírito Santo mesmo sem querer. Sem conhecê-lo. Sem né? conhecer. E aí, na época, a igreja a gente era mais... Não sei se... Tinha um modus e costume, né? Uhum. E aí as mulheres só usavam saias, né? E a minha esposa nunca tinha usado saia. E ela falou, não vou usar saia não. Eu falei, não tem. E o pastor, não, isso aí não tem problema não, do Espírito Santo. Isso faz o quê? Uns 11 anos, cara. 11 anos, 11 tá perto anos. ainda. Eu tenho 11 anos de promessa, 11 anos de convertido. Então, assim, 11 anos mudou bastante, né? Mudou muito. Mudou muito mesmo. Eu achava que fazia mais tempo. Não, tem pouco tempo. E sua esposa aceita isso normalmente? Na outra semana já teve que tomar um prejuízo para comprar saia para ela. Mas eu tô falando com relação à igreja. Ela começa a vir também, né? No dia que eu fui na igreja batista, ela estava junto. Eu vou lá na frente. Ela ficou no banco, mas quando eu volto para ela falou assim, por que você não me chamou? Então ela vem junto, né? E aí a gente começa a conhecer a promessa. A partir daí, nós somos direcionados pelo Espírito Santo mesmo para ir para a promessa. E os filhos também não tiveram dificuldade nenhuma? Eu tenho a minha filha Maria Eduarda, ela não mora comigo, né? Então é num relacionamento que eu tive. Fui pai solteiro, né? Certo. Pai solteiro, quando eu casei com a minha esposa, Elzi, ela já tinha uma menina também, que é a Ana Clara, minha filhona, né? E eu tinha Maria Eduarda. E a gente casa depois que a gente tem o Luiz Emanuel, né? Certo. Hoje as meninas estão com 15, vão fazer 16 esse ano, e o Emanuel está com 9. As meninas têm a mesma idade? Mesma idade. Que legal. Mesma idade. E aí as meninas vêm de boa, né? Depois de um tempo, a Maria Eduarda, eu perco ela para a Igreja Batista, né? A qual eu fui lá, a igreja é muito amiga. E ela cresce, agora ela congrega comigo. Ela congrega comigo hoje, né? É uma bênção. As duas me ajudam na equipe de louvor, né? Olha aí. A Maria Eduarda é mais pegada assim, né? Aguenta mais o meu ritmo, né? Já é mais elétrica. Ela aguenta parte de visita, evangelizar, ela tem a mesma pegada que eu. As outras já não aguentam muito o meu ritmo, não. Pô, pai, que eu saio sem pressa, né? Eu não tenho pressa. Eu não gosto de ter pressa nas visitas e quando eu saio para... É bom mesmo. Não gosto não. Então, assim, mas é bacana. Assim. Né? E aí você fica ali e esse chamado pastoral, quando é que ele surge? O batismo do Espírito Santo vem antes? Vem antes. Eu entro na igreja, assim, lembra que eu falei que o meu chamado é pentecostal sem saber o que era isso, mas eu venho para a igreja adventista da promessa, eu venho apaixonado pelo Espírito Santo, eu venho com sede de ser batizado no Espírito Santo, né? Aí aparece 2 caras doidos na minha vida lá, né? Que é o diácono Alício e hoje o presbítero Alessandro, que na época era o jovem Alessandro. Esses caras começam a me arrastar para os montes, cara. E aí, primeira vez que eu subi o monte, Deus faz algo fantástico, né? Eu nunca tinha visto aquilo. O monte pegou fogo. Pegou fogo até nas árvores. Que acende, né? Acendeu tudo. Sim, já e aí tive eu fiquei, e eles querendo ali, né? O jovem Alessandro ainda...
Ele acende a lanterna e fala assim, olha, Éder, isso aqui isso são folhas, isso aqui não precisa a gente idolatrar isso não. Isso. Me ensinando, né? Mas eu falei, eu sei, mas desliga isso aí, eu nunca vi, cara. Desliga, o cara... E eu não consegui dormir, né? Uma estratégia de Deus, né? Porque enquanto eu buscava o batismo no Espírito Santo, sem ter o conhecimento disso ainda, né? Então, mas enquanto eu buscava o batismo no Espírito Santo, eu buscava muito, eu queria muito, eu jejuava, eu pedia, e eu passava por outras dificuldades com mais facilidade, porque eu estava buscando em oração, e nisso o Espírito Santo foi me dando crescimento em outras áreas, né? Mas acabou que o batismo veio 3 anos depois, né? Eu queria ser batizado no Espírito Santo antes de descer as águas. Mas o batismo veio 3 anos depois. Mas a busca é importante, né? Do batismo no Espírito Santo. Muito importante. A gente está até falando sobre a lição lá da Rota 32, né? É difícil falando ver... sobre avivamento, falando sobre renovação. Maravilhoso essa mensagem. E de fato a gente precisa continuar nessa busca. Exato. Né? Exato. Às vezes eu acho que em alguns momentos as pessoas se deixam levar por outras prioridades e acabam deixando essa busca de lado. É verdade. Né? Não só quem nunca foi batizado, como quem já foi batizado e precisa de um renovo. Exatamente. Né? A igreja em si também, ela precisa ter uns momentos onde há ali um momento de oração e de busca, né? Não só de louvor, né? Não só louvor e palavra, mas também um joelho no chão ali, uma meia hora de oração ali. Acho que é uma das coisas que me frustrava como pastor, né? Eu não via a igreja apaixonada pelo Espírito Santo. Porque eu entendi que o Senhor me chamou para isso, para colocar essa paixão pelo batismo, pelo avivamento, né? No coração das pessoas. Nem todos vão ser batizados no Espírito Santo, a gente tem plena consciência disso. Mas todos devem buscar, né? Então, assim, quando eu entro no pastorado aqui e eu começo a falar muito sobre esse assunto, um jovem chega para mim e fala assim, é pecado eu não querer? Aquilo foi como uma facada que eu recebi no coração, né? E aí eu fiquei assim, poxa, mas é pecado eu não querer mais de Deus na minha vida? E isso eu tinha lá uns 3 caras doidos. Tem o Alexandre também. Alexandre é muito doido. Abraço, Alexandre. Não, eu acho que quem tá contigo ali tem que ser Alexandre doido Canela mesmo, de né, Fogo. mano? Alexandre é o homem tocha agora. É o homem tocha. E assim, a gente vai orando a Deus, né? E Deus fala que vai chegar esse momento. Porque a gente chega, quando eu chego na promessa, tudo aquilo que eu pensava de pentecostal, eu não encontro. E aí eu sou muito confrontado, mas Deus me prepara muito na palavra. A igreja da palavra é o que é importante para você se firmar, né? O Espírito Santo usou dessa estratégia comigo ali. Eu vim apaixonado pela palavra. Se o pastor Naninha não me aconselha, eu ia ficar doido, né? Porque eu queria recuperar o tempo perdido, mas o tempo perdido a gente não recupera. O que a gente pode é começar dali para frente novamente. Então eu fico muito louco assim, querendo entender, né? E eu não conseguia ler a Bíblia direto, e aí você voltava para pegar uma referência e depois já não conseguia sair dali, e aí a cabeça estava dando parafuso. Onde o pastor Naninha chegou e falou assim, Éder, calma, o Deus vai te usando em cima daquilo que você foi estudando. Isso. Pode ir com calma que... E aí... Ele não é evasivo, né, irmão? Ele vai devagar e ele tem o seu método. Conheça e prossiga em conhecer, né? A revelação é progressiva na nossa vida. Isso. A gente nunca vai conhecer tudo e a fonte é inesgotável. É uma palavra-chave que a Bíblia usa bastante, é a questão da edificação. Exato. É uma construção. Exatamente. Você não vai começar pela laje, você vai começar de baixo. Exatamente. E ele vai fazendo essa construção, até você chegar a ser maduro, né? Para compreender todos os... Verdade. Talvez não tudo, mas há mistérios que a gente nunca vai tudo a gente entender. não vai conseguir, né? Porque quando a gente lê lá Paulo falando assim, traz meus livros, meus pergaminhos, ele já está velho, preso, e daqui um dia vai morrer, ele está querendo aprender mais. Então, se esse cara escreveu o Novo Testamento quase todo, está querendo aprender no fim da vida, imagine eu, com 11 anos de crescimento. Quando é que chega o pastorado na tua vida? Não surgiu do nada. Não. O chamado começou assim. Chegou um momento que você começa a pensar que você é crente, né? Chegou um momento que você começa a pensar que você é crente. E a palavra de Deus fala assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E aí eu comecei a olhar para os defeitos dos irmãos, né? Quando acaba aquele primeiro amor que você não enxerga nada, e depois você começa a ver os defeitos das pessoas. E teve um dia que eu subi, eu gosto muito de monte. Aí um dia eu estou subindo um monte, sozinho, um monte muito alto, tinha próximo de casa. Eu com um cajado na mão, né, que era alto.
E ali eu conversando com Deus. Como é que pode? Pastor Ananias não fazer isso? Eu falo assim porque eu já falei isso lá também com ele. Já brinco com eles isso. A orelha dele devia queimar também. Vai queimar um pouquinho. Aí, como é que pode? A diaconisa, a fulano de tal, olhando os defeitos do irmão. Aí eu chego lá, com aquele jeito bem pentecostal, né? Assim, hoje o senhor tem que falar comigo, Deus. Aí pego a Bíblia e abro daquele jeito, assim, tiro uma promessa, né? Todo mundo já tirou uma promessa na vida, né? Ou tira até hoje. Faz a roleta russa, né? A roleta russa, Uau! E bota o dedão em cima, né? Deus fala mesmo, cara. Mas aí aquela palavra que você fala assim, isso não é pra mim não, né? Eu boto o dedo em cima, quando eu vou ler, caiu o Salmo 32, versículo 8, né? Que vai dizer assim, ó: guiar-te-ei com meus olhos, ensinar-te-ei o caminho que deve andar. Eita! Já tomei no queixo, né? Aí eu falei assim, vou descer mais um versículo para ver qual é dessa onde promessa. Vai dar, né? Quando eu chego no 9... Quero ver a vitória agora. Eu chego no 9, está escrito assim: não seja ignorante como uma mula ou como um cavalo que não tem entendimento, cuja boca precisa de freios para que não se achegue a ti. Ali, tomei no estômago e fui na lona. Aí eu caio ali, né? Aí eu começo a pedir perdão a Deus. Ali foi a primeira vez que eu fiz uma oração de confissão de pecados, legal mesmo, e eu comecei a pedir perdão a Deus, e aí o Senhor começa a ministrar comigo, né, que o cavalo não conhecia a força que ele tinha, e as pessoas montam em cima dele, e levam ele para um lado e para o outro, e eu estava sendo da mesma forma, Satanás estava me conduzindo, e eu tenho muita força, e começou a falar, o Espírito Santo começa a ministrar, né, e aí você tem que olhar para as pessoas da maneira que eu olho, não da sua maneira, porque eu tenho um chamado diferente na tua vida. E aí quando eu levanto daquela oração, que demorou bastante tempo, chorei muito aquele dia, quando eu levanto daquela oração, eu olho para baixo e tinha um monte de ovelhas no pasto. Eu fiquei olhando aquelas ovelhas, falei, não tinha ovelha aqui. Aí o Espírito Santo fala assim, olha para a tua mão. Aí quando eu olho para a minha mão, tá a madeira na minha mão, né? E aí quando eu olhei de volta, não eram ovelhas, eram vacas. Naquele momento ali, o Espírito Santo fez eu enxergar aquelas vacas como ovelhas. E aí eu soltei na hora o cajado, né? Eu soltei porque eu nunca pensei em ser pastor. Não acreditava, né? Na verdade, quando eu chego na promessa, eu encontro meu pastor sofrendo muito. Eu enxergava, eu nunca contei isso para ele, né? Mas eu encontro ele querendo parar. Ele já estava ali há quantos anos? 18 anos, cara. Então, assim, não, 18 anos quando você sai, quando você entra, né? Eu acho que é isso, não sei. Devia ter uns 8 anos, quase 10 anos, né? Bastante tempo. Ele estava bastante tempo já trabalhando direto. E eu via meu pastor abrindo e fechando a igreja. E aquilo me doía, né? Então eu comecei a chegar bem mais cedo para poder ficar. Quando ele chegar, eu já tá lá. Até ele me dar uma chave da igreja. E aí era a maior briga dentro de casa, que eu sempre queria chegar o primeiro, aí para ser o último a sair, porque eu achava um absurdo meu pastor abrir e fechar a igreja. E 3 mulheres dentro de casa, como é que faz para sair? É difícil. E um banheiro só, né? Eu pensava que 2 banheiros era luxo. Né, não? E aí, assim, eu não queria. Mas aí já era a intenção, né? O pastor Ananias enxerga isso e começa a me preparar, compartilhar algumas coisas. E até chega esse momento que vai se aproximando, mas eu sinto muito medo e eu tinha certeza que eu não ia ser pastor. Eu queria ser o braço direito do meu pastor, mas pastor da igreja eu não queria ser. E a minha esposa também não queria. Minha esposa falou que não ia ser mulher de pastor, né? Então eu tinha ali uma coisa que ia que me segurava. Minha esposa não queria. Então, se a esposa não quer... Fica difícil, né? Não fica difícil, não tem como, né? Ainda bem que tem o Espírito Santo, né? Pois é, cara. E aí, quando eles falam que... O pastor Ananias fala que o pastor Francisco, né? Vai vir na minha casa para me fazer esse convite. Aí a gente treme. Mas todo lugar que eu ia, Deus usava um vaso, mano. Ei, tá chegando a hora de eu passar aquele rebanho para tua mão. Eu falei, meu Deus, que profecia é essa, mano? Eu em ser da carne. Então era assim direto, cara. Qualquer lugar que eu chegava, tinha alguém entregando profecia. E aí, quando tá chegando próximo, eu começo a ficar mais desesperado, né? E no dia seguinte que eles iam lá em casa, eu queria ir no monte. Pedir confirmação? Confirmação. Ou pedir para Deus te dar o livramento? Passar de você o cálice. Eu queria, na verdade, eu sempre... Quando você é chamado dessa forma... Desculpa. Das duas, você sabe que não tem para onde fugir.
Mas eu queria ter certeza absoluta, né, porque era muita confirmação. E Deus tinha me mostrado isso, né, nesse dia que eu aprendi a olhar para os meus irmãos com mais amor, né? Então eu marquei com o pessoal para ir para o monte, no final ninguém queria ir. Aí eu falei, já estou aqui na rua, vocês vão ter que ir agora. Aí o irmãozinho vai comigo. O irmãozinho sobe o monte comigo, a gente desce, quando a gente chega no monte, desce uma fumaça no monte. Uma neblina desce, a gente cai de joelho ali, e eu só conseguia falar em língua estranha, né? Eu querendo orar a Deus, conversar com Deus, mas não conseguia. E era uma estratégia do Espírito Santo, né? Porque quando eu começo a falar em línguas, e não conseguia falar, conversar com Deus, né? Eu falei assim, não tem jeito, se eu abro minha boca, sai mistério, então eu vou conversar com Deus em pensamento. É exatamente isso que Deus queria. Quando eu começo a falar com Deus em pensamento, o irmão coloca a mão no meu ombro. Esse irmão até é de outra denominação, né? É amigo meu. E ali foi uma experiência fantástica, porque eu falava em pensamento com Deus, e ele te respondia pelo irmão. E ele me respondia em voz audível com o irmão. Olha que sensacional. Né? E eu falava assim, Senhor, o Senhor está me chamando mesmo? Ele falava assim, eu te escolhi. Eu falava assim, mas Senhor, eu sou inexperiente, eu tenho pouco tempo de crente. Ele falava assim, mas sou eu que capacito. Aí eu falei assim, mas Senhor, mas minha esposa vai ser problema, ela não quer. Ele falou assim, deixa que dela eu cuido. Isso eu falando em pensamento, ele respondendo. Eu falei assim, mas o pessoal não vai me aceitar não. Ai daquele que não te aceitar, não estarão aceitando a mim, porque sou eu que estou te chamando. Aí a gente sobe, era 11 horas da noite, isso, quando a gente desce já é 2h30 da manhã, e eu venho impactado por aquela palavra. Aí no dia seguinte, ainda restava um pouquinho de esperança ainda, né? Até hoje eu não dei a resposta. Você acredita? É mesmo? Até hoje eu não dei a resposta. Porque vai o pastor Francisco e o pastor Evandro, né? E o pastor Nania lá em casa. E chega lá, eles conversam, faz o convite e fala assim pra gente, pra mim e pra minha esposa, né? Vocês oram e depois vocês dão a resposta. Eu fiquei quietinho. Aí a minha esposa fala assim, eu não quero. Ela fala ali na hora. Na hora. Eu não quero. Mas não tem que dar resposta depois. Quem sou eu para ficar brigando contra o Espírito Santo? É agora. E ela que dá a resposta. É mesmo? Ela que dá a resposta. Até hoje eu não dei a resposta, cara. Até hoje ninguém sabe se eu queria ou não. É ela que manda, agora né? Agora sabe. Como é a mulher que manda mesmo, agora. Depois acho que até se arrependeu, mas o Espírito Santo tomou a boca dela ali, né? E falou, quando ela fala, você que falou, meu. Ministério agora não é meu, não, é nosso. Você que deu a resposta, não foi eu. Então foi dessa forma. Você chegou a ser diácono? Diácono, acho que 6 anos atrás. Então eu tinha aí 5 anos, 5 anos de promessa. Aí você foi a diaconato. Foi o diaconato, né? E aí... Depois o presbitério, né? Aí vem o presbiterato. O presbiterato vem direto pro pastorado. O presbiterato vem no ano, o pastorado já vem no ano seguinte. Como é que foi essa transição do pastor Ananias depois de 18 anos de ministério? Primeiro ano foi muito difícil, porque o pastor Ananias é pastorzão, né? E é difícil, na verdade, para qualquer pessoa, ainda que fosse um pastor mais experiente, ele ia chegar ali, no lugar do pastor Ananias, depois de 18 anos, não tem como você falar, não, é molezinha, o cara vai chegar aqui e vai dominar tudo, não adianta. É o Josué substituindo Moisés, né? Mais ou menos assim, o cara que abriu o Mar Vermelho, né? Então você vê o cara pioneiro, aquelas obras, tudo lá tem marca dele na igreja, qualquer lugar que você olha tem marca dele lá na igreja, né? E aquela molecada lá, ele preparou eles dentro da palavra. Os mais velhos também tinham esse respeito por ele, né? E eu também tenho, meu pastor, ele é meu pastor, né? E assim, é difícil, o primeiro ano é muito difícil, o primeiro ano é o ano da aceitação. Tanto é que o pastor Francisco caiu na besteira de falar assim, no dia da posse, né? Ele falou assim, quem aceita o pastor Edo como pastor dessa igreja? Eu fui, baixei a cabeça. É melhor, né? Baixei a cabeça, fechei o olho e falei, não quero ver isso. Minha esposa falou, eu vi. Eu falei, então não me conta.
Não me conta. Tinha uma meia dúzia lá, eu acho. Acho que chegou... Passou longe. Porque... Pastor Ananias foi o primeiro que levantou. Ele levantou, né? Ele levantou a mão, com certeza. Mas aí é muito difícil, né? Muito difícil para a igreja sair o pastor como o pastor Ananias, né? Um pastor que eles confiavam, um pastor sério. E entrar um pastor muito jovem, né? Eu era o mais novo da promessa. Era o mais novo de lá. Eu venho muito, acredito que inexperiente mesmo, né? E assim, tinha muita coisa para me aprender, desenvolver. FATAP me ajudou bastante, né? É onde a gente tem um encontro ali com várias pessoas, muita troca de experiência. Apesar de eu pegar uma turma muito bagunceira, né? Cláudio Duarte original que fala isso, né? Tem lá uma turma bacana lá. Mas foi muito crescimento para mim, né? Então, eu entro como obreiro lá, né? O obreiro é aquele que dirige. Eu começo muito precoce, né? Eu começo assim... Eu chego na igreja e... Pouco tempo... eu tinha um projeto chamado Projeto Sal, que tinha um culto meio de semana. Sim. E quando eu chego lá... tinha um jovem que falou assim... Eu acho que eu vou deixar a palavra para você hoje. E aí, eu falo assim, não, cara, que isso, rapaz? Eu tô começando a ler a Bíblia agora. E aí, quando chega a diaconisa Tereza, né? E ela, conduzida pelo Espírito Santo, ela fala assim... E Deus faz um negócio com a gente meio louco, né? Toda aquela experiência que a gente teve no monte, você fica todo bobo, né? Aí você, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor me chamar, nunca vou te dizer não. Fiz uma promessa para Deus, naquele dia que eu não ia dizer não para ele. Aí ele te lembra, né? Aí ele lembra. Aí chega lá, a diaconisa Tereza fala assim, você traz a palavra hoje? E eu falei, tá bom. Eu lembrei, né? Falei, tá bom. Aí eu começo a folhear a Bíblia. Não, vou ler aqui em Mateus, porque eu estou começando a ler Mateus. E aí eu ia para lá, ia para cá e não achava nada. De repente eu abro uma promessa. E aí eu abro uma promessa. Aí está escrito assim... antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, o mundo já tinha te dado como profeta. Portanto, não diga, eu sou uma criança e eu não sei falar, porque onde eu te mandar, tu irás, e tudo que eu mandar tu falar, tu falarás, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1. É verdade. Aí eu falei, essa palavra, né? E aí eu começo ali, né? E aí se espalha, chega ao ouvido do pastor Nani, ele começa a me dar um treinamento, e a gente começa a dirigir culto, começa a pregar, e vai... Que legal, forma. Cara. E a tua experiência como pastor? Você teve alguns desafios, acho que um dos maiores desafios foi realmente você chegar ali e absorver uma igreja que tinha ali anos de um ministério consolidado, né? A igreja de Japuíba era uma igreja muito parecida com a maioria das igrejas de Mentira da Promessa, né? Formado por duas famílias. Tinha a família Marins e a família Calcanho, né? Então, são duas famílias. O pastor Nania é da família Marins. Então, assim... você chega numa igreja que tem duas famílias e você não pertence a família nenhuma. Certo. Né? E eu acho que era um dos propósitos de Deus levantar uma liderança que não tivesse nenhum vínculo, né, dessa forma. E agora, além de irmão, tio, era pastor. As irmãs do pastor Ananias chamam ele de pastor, não chamam de irmão, né? Então, chamam ele de pastor. Então, ele é um pastor muito querido. O que é natural. Que é natural. Então, quando eu assumo a igreja... eu encontro muita dificuldade na aceitação. E eu não culpo os irmãos, não. Não culpo os irmãos. Eu também teria essa dificuldade. É de se esperar, né? É de se esperar. Esse é o primeiro desafio. E aí, o primeiro ano é o ano da aceitação. E as pessoas me achavam muito menino também, né? E eu sempre fui esse jeito assim, alegre, sorridente, dessa forma assim, eu nunca vou deixar de ser. Espero que não. A não ser se Deus quiser que eu mude, mas acredito que Ele não vai querer. E aí... As pessoas gostavam de me ouvir, mas não como pastor da igreja. Esse cara aí, o que esse cara vai oferecer pra gente, né? Então, assim, foi o ano da aceitação, foi o ano mais difícil para mim. E assim, a liderança foi formada pelo meu pastor Nani, porque se eu fosse montar a liderança, eu teria 1, 2, né? Algumas pessoas chegaram, não vou trabalhar, não tenho nada contra você, mas não era o tempo do pastor Nania sair, não, tal, o pessoal, bem assim, né? E aí o pastor Nania monta essa liderança para mim. A gente só vai montar a nossa liderança no próximo ano. E no próximo ano eu venho cheio de planos, né? Falei assim, não, agora que
chegando ao período de aceitação. Agora a gente vai estudar algumas coisas aí pra gente começar a crescer. Mas aí vem a pandemia. E aí você não tem como recorrer a pastor nenhum para te ajudar. Porque estava todo mundo no mesmo barco. Todo mundo isolado, né? E aí você não sabe se você visita, se você fica em casa. E aí a igreja fecha e bate aquele medo, né? Até que Japuíba é uma igreja bem jovem, né? É uma igreja jovem. Então eu tenho duas igrejas que são bem diferentes. Eu tenho uma igreja jovem e uma igreja mais idosa, né? Certo. Eu tenho a igreja de Maraporã. O mais idoso na pandemia você nem via. Eu via. Você via? Eu via. Eu chegava lá, ia da janela, ia na porta, mas eu não deixei de visitar ninguém. Inclusive, foi a igreja se tornou muito conhecida no bairro na pandemia. Que os pastores sumiram, né? Das outras denominações. E aí as pessoas... as pessoas entendiam que o pastor Ed estava rodando, né? A gente, no início, como um bairro... pobre, né? A gente começa a fazer um trabalho ali de entrega de cesta básica, né? Juntamente com o presbítero Alessandro. E a gente começa a fazer campanha para arrecadar alimento, porque não tinha um auxílio, né? Então aí o pessoal padecendo necessidade, que não tinha como trabalhar. Eu mesmo fiquei no acordo coletivo em casa sem receber, para a empresa não falir, né? Não mandar para ela não mandar muita gente embora. Sim. A gente aceita esse acordo coletivo. Muitas empresas fizeram isso, Muitas empresas fizeram. E a gente começa a distribuir cesta básica e fazer trabalho de oração. E aí é onde que eu cresço muito nessa pandemia, porque as pessoas chamam para expulsar demônios, né? Chamaram para expulsar demônio, para briga de casais, teve muita, né? Eu querendo puxar faca, o negócio foi doido na pandemia. E aí a gente se torna bem conhecido no bairro, se torna respeitado no bairro, assim, vira uma referência. Certo. Vira uma referência aí, a gente se torna bem conhecido na pandemia lá. Foi bacana, assim. Que fantástico, né, cara? Foi bacana. A pandemia foi, assim, algo extraordinário. Uma assim, oportunidade, né? Você viu uma oportunidade ali. Foi mesmo. A gente começa a se reunir nos pequenos grupos, né? Engraçado que na pós, a gente estava chegou a estudar uma matéria sobre isso, falando assim, se um dia você tivesse que congregar, mas no máximo 5 pessoas... Todo mundo fala isso, né? É verdade. Então, assim, foi muito interessante aquilo ali, porque acho que foi uma preparação para a gente. Assim, a gente começa a fazer isso, a gente começa a se reunir nos quintais, as cadeiras afastadas... E os pequenos grupos, né? Fica um grupo lá, outro cá, e começa a ficar assim. Eu vou para as lives, né? Certo. As lives... Como todo mundo vai para lá. Eu alcançava 6 pessoas da igreja, mas foi interessante também, porque eram 6 pessoas da igreja, mas 35, 40 pessoas de fora. E aí... No dia seguinte, minha live tinha 1.000 visualizações, 1.000 e poucas. Aí teve vidas alcançadas pelas lives. Foi muito interessante. As lives eram onde? No Facebook? Facebook. É o que eu sabia mexer, né? Tá certo. Aí... Te faz com o que tem. O Zoom dava aí 3, 4 pessoas da igreja. Mas foi... Deus falou que a tecnologia era boa, uma das coisas que Ele falou comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem alguns projetos lá, né? Você fez um projeto agora, acho que foi em janeiro, né? Foi o Discípulo Teu, né? Início de janeiro. Discípulo Teu. O Discípulo Teu foi o que acabou com a frustração que eu tinha. Lembra que eu falei que as pessoas não eram apaixonadas pelo Espírito Santo, né? Eu fiz um curso na internet, aqueles cursos de imersão, né? Que a pessoa fala assim, uma aula grátis, 3 aulas grátis, tal. E você vai, né? E chega lá e quer te vender alguma coisa. Quer vender As 3 aulas que eu assisti grátis, podia ficar nelas mesmo, porque eu comprei o curso com 80 aulas, mas o que eu mais gostei foi das 3 mesmo que ele deu. Me enganou. Eu comprei esse curso e ali falava sobre espiritualidade. É um curso falando de avivamento. E aí eu começo a colocar em prática, e aí... Eu começo numa campanha de oração nas minhas férias. Eu não saio nas minhas férias. Eu começo essa campanha de oração de 1 hora por dia de oração, né? O curso tinha que falar para a gente colocar em prática, a gente tinha que ter no mínimo 1 hora de oração por dia. Certo. Aí a gente começa a colocar em prática isso. Teve um dia que o Espírito Santo toma a gente e a gente fica 2 horas orando, né? E aí quando eu levanto daquela oração, o Espírito Santo fala assim, pega o papel e caneta que eu vou te dar algo. E aí ele me dá o Projeto Evangélico Avivar, né? O Projeto Evangélico Avivar.
E aí eu pego e passo isso que eu aprendi para o pastor Roberto. Aí o pastor Roberto se tranca em parque comercial, na igreja meio de semana, e ele começa a fazer também essas 1 hora de oração na igreja em parque comercial. Ele é pastor de parque comercial. E aí a gente vai nessa linha, né, buscando as respostas de Deus. Acho que nisso ele conversa até com... para passar para... Ele era voluntário também, né? Sim. Aí ele... Ele era voluntário em parque comercial, depois ele é contratado e vai para o Espírito Santo. Então, em parque comercial, ele começa a fazer esse trabalho de oração também, sozinho, é oração de intimidade, né? É você sozinho no seu quarto, preparar um local. Aí Deus me dá o projeto Evangélico Avivar, o pastor Roberto depois vai para o Espírito Santo, e aí Deus dá uma visão muito legal para ele lá, né? O projeto, o discípulo teu, é um encontro com Deus. Mostra a camisa aí, que você tá com a camisa aí. Eu tô com a camisa, Aí, dá para ver a camisa aí? Dá para ver? Dá. A gente nasce no coração de Deus, o discípulo teu, e lá no Espírito Santo, a gente viaja para o Espírito Santo, né? A gente viaja para lá, para estar ajudando o pastor Roberto lá, nas minhas férias, do ano passado. E aí a gente chega lá e o negócio é bom, cara. É bom. Pessoas que não eram casadas se casaram depois do discípulo teu lá. Teve batismo no Espírito Santo, né? Muita confissão de pecado. Foi coisa tremenda mesmo. E aí eu venho pra cá, já vou direto no sítio e alugo o sítio sem antes falar com a igreja. Já datei lá, marquei o sítio, volto e comunico com a igreja. Ó, em janeiro a gente tem um discípulo teu aqui e a gente fundiu o projeto Avivar com o discípulo teu. Então, por isso que ficou discípulo teu Avivar. Né? Rio de Janeiro, RJ, né? Discípulo teu RJ Avivar. E aí vem o discípulo teu Avivar. Eu ia fazer o confinados, mas aí veio a pandemia e ficamos confinados mesmo. Certo. Eu ia fazer dentro da igreja. Quando eu vou participar do discípulo teu, eu vi que aquele projeto tinha na minha cabeça do confinados, era o discípulo teu com uma proporção maior, né? E aí a gente pega... e foi muito interessante que eu queria ministrar para, no máximo, 30 pessoas. Até dezembro eu não tinha 20. E aí a gente chega em janeiro ministrando para 43 pessoas. E isso faltou vaga, né? Faltou vaga. Pessoas queriam, não tinha mais vaga. Não tinha como aceitar mais, porque é muito dinheiro, né? A programação é muito... A Gisele me ajuda muito, mesmo estando com o filho operado, lá do Espírito Santo. É verdade. Ela me ajuda muito na parte de organização. Eu tenho que pegar alguém para... Os jovens da igreja, tinha 2 jovens que iam estar... Eu queria que todo mundo fosse ministrado, né? Eu pego 2 jovens para ministrar, que é o Caio, que é o Igor e a Sara, né? São 2 jovens lá que são bênçãos na minha vida também. E aí eles vão trabalhar nesse projeto. E aí eu tenho ajuda aí do pastor Roberto, que viaja de lá para cá, deixa o filho operado lá. Eu tenho o pastor Vinícius, que me ajuda, o pastor Albino Costa. O pastor Emerson estaria com a gente, mas ficou com a sogra doente, não pôde estar. E aí, esqueci de alguém, não sei. O Eduardo, da igreja Nova Vida, né? Ele é um líder de ministério de família lá também. Ele vem para nos ajudar. Algumas pessoas da igreja de Santa Luzia. Aí vem algumas pessoas da igreja de Altinha, líder do Ministério Jovem Regional, Misrane, está com a gente, juntamente com o irmão. Veio algumas pessoas da igreja de Altinha, foi bênção lá também. São 3 dias? 3 dias. A gente entra na sexta, né? E sai no domingo. São 3 dias de encontro com Deus realmente, né? De discipulado. A intenção, o discípulo teu, o nome já diz, né? Para falar sobre o discipulado, para a pessoa sair dali com paixão pelas almas, certo, né? E aí, é um projeto de avivamento. É por isso que eu falei que esse projeto, ele acabou com aquela frustração que eu tinha. Porque, por exemplo, eu tinha 3 pessoas que subiu o monte comigo. Hoje, na sexta-feira passada, subiu 8 varões comigo. Né? Então, assim, jovem me mandando mensagem: pastor, eu quero os dons espirituais, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E aí isso alegra muito meu coração, porque hoje nós estamos em 2022, né? O último batismo no Espírito Santo que aconteceu na Igreja da Promessa em Japuíba foi o meu em 2013. Entendeu? Então, aí você faz uma renovação ali, né? Eu entendo que Deus me chamou nesse propósito. Já tem outro marcado, não? Não tenho marcado, que a gente espera a agenda regional, né? Tá. Porque senão... Mas assim, a igreja foi praticamente toda. Faltou poucas pessoas para estarem indo lá. Então, assim,
que a gente queria alcançar, a gente alcançou. O porque objetivo agora a gente foi alcançado. Foi alcançado, que agora a gente tem a igreja se disponibilizando para trabalhar, certo. né? A gente está ansioso pelo Vida e Paz já, né? A gente já está ansioso pelo Vida e Paz, mas a gente já tem casas e que já abriu as portas para a gente. Graças a No Deus. discípulo teu teve 2 almas, né? Olha aí, ó. 2 almas. A Maiara, que retornou. Quando eu entrei na igreja, ela já estava afastada, na adolescência. Então, ela tinha mais de 11 anos afastada. E veio com o esposo dela, o Júnior, o nosso caçulinho agora. Tá lá, né? Uma bênção esse garoto, muito Glória bom. a Deus. E a gente veio... Foi bênção. A gente teve um batismo no Espírito Santo no discípulo teu. Teve um batismo no Espírito Santo. Tivemos muita confissão de pecado. Tivemos muitas pessoas dando testemunho fortíssimo, né? Nós tivemos 2 pessoas se rendendo a Cristo. E aí, no final, já tinha 2 pessoas que a gente estava discipulando, que a gente batizou no final do evento. Que foi a Sandrinha e o Leandro, um casal jovem, né? Que a gente batizou no final do evento também. Foi benção demais. Glória a Deus, né? mano? E além desse trabalho, desse projeto aí, você também tem aquele projeto da quarta-feira. Esse é o Só encontro tem homem, homem, que só tem homem por falar nisso. Não, é que as mulheres ficam tirando foto. Tá certo. Mas tem bastante mulher também. Assim, essas coisas acontecem porque eu tenho minha esposa que me ajuda, né? O discípulo teu, minha esposa é guerreira. E ela que já saiu de lá. O outro é em julho, hein? O outro é em julho. Ela que me joga pra Ela frente. que manda você. Porque gasta muito, né, cara? Eu gastei em torno de R$7 mil. Eita. E você arrancar dinheiro de promessista é difícil, né? Difícil, mano. É difícil. É difícil. Você ter uma ideia, é tão de Deus o projeto que em dezembro não tinha só tinha recebido um pagamento. E eu não desisti. Mas aí o encontro semanal, eu disse que na pandemia a gente cresce muito. Na pandemia, logo que a igreja se reabre, né? A gente tem o jovem Caio lá, ele vem muito disposto a me ajudar. As pessoas não queriam voltar para a igreja. Alguns que não podiam, né? Alguns estavam com filho pequeno, outros não podiam voltar devido à debilidade da saúde, né? E aí a gente volta só com a escola bíblica no sábado. E aí esse jovem, pastor, dá para voltar domingo? Eu falei, rapaz, não tem nem ninguém para cantar. Eu canto, mas canta mal pra caramba, cara. E assim, a gente volta mesmo assim. E foi benção. E aí surge lá teve um projeto que surgiu na pandemia, que foi a construção do muro. Estamos em reforma, né? Foi 52 dias de trabalho direto, consecutivos. E aí os jovens tamparam, né? Colocaram uns tijolos lá no púlpito. Aí você deixa, né? Colocaram uns tijolos lá no púlpito para falar que está em construção, uma colher de pedreiro. E aí, a gente estamos em construção, estamos em reforma, e foi indo. E aí, fui animando o povo, colocamos alguém trabalhando na intercessão. E aí, às quarta-feira, a igreja ainda está fechada, o povo não vinha. Aí, eu orando a Deus, né? Uma das palavras de conforto que veio foi o seguinte: Deus falando assim, foi em Pedro, né? Aquele que estiveram entre nós, que não estão entre nós, é porque nunca foram de nós. Aquilo ali confortou meu coração, porque eu falei assim, bom, eu não perdi ninguém. Na verdade, eu nunca tive. Aí, quando os crentes não vêm, eu vou para a igreja e começo a orar sozinho às quarta-feira. E aí, eu falo assim, Senhor, os crentes não estão vindo, o que eu faço? Aí o Senhor fala assim, vai atrás. Aí é onde que a gente começa os cultos no lares. Aí foi benção. Começa a funcionar. As pessoas mesmo com pandemia queriam culto no lar. A gente parte para dentro. Né? A gente parte para dentro dos cultos no lares, portas vão se abrir. 13 portas abriram para a gente estar entrando, né? E fazendo um trabalho de oração. Uma dessas pessoas que estiveram no discípulo teu, que se renderam, o Júnior e a Maiara, foi uma das portas que se abriu para a gente fazer um culto na casa deles, né? É onde começa a afinidade com a igreja. E aí é um negócio que eu gosto muito lá, eu gosto muito de casa, né? De estar na casa. E aí a gente conversa com o líder da mocidade, o Igor, ele fala assim, pastor, a gente está pensando em fazer um encontro semanal. Eu falei, legal, vamos fazer.
E o encontro semanal começa na terça, porque na quarta era o culto no lar. Uhum. E aí, depois de um tempo, porque quando fala que é quarta-feira é oração, aí o pessoal dá preguiça, né? Então, quando foi encontro semanal terça-feira, não era quarta. Então, como é terça, o pessoal vai. Aí, depois de um tempo que eles acostumaram, a gente fala assim, agora o encontro semanal vai ser na quarta. Aí passamos para quarta, né? Aí, a primeira quarta-feira já diminuiu, porque era quarta. Eu não sei o que tem na quarta. Mas aí a quarta-feira eles virou o encontro semanal, vem para quarta, a gente começa com um estudo mais light, depois a gente entra no estudando Apocalipse, né? Estudamos todo o livro de Apocalipse e agora estamos estudando sobre missões e está sendo bênção, cara. Muito bom, cara. Bênção, muito crescimento mesmo no encontro semanal. A gente já está fechando, eu queria saber rapidamente com você, se é possível, né? A importância da promessa na sua vida. A promessa, ela é importante porque Deus me chamou para a promessa, né? Eu não tenho dúvida disso. Ninguém falou assim, ó, vai naquela igreja ali. Não, foi o Espírito Santo que falou assim, ó, vai para ali. E quando eu cheguei lá, eu não concordava com nada da promessa. Mas o Espírito Santo falou assim, é aqui que você vai ficar. E antes de passar pelo estudo doutrinário, eu pedi já para folgar no sábado, né? Eu tinha um trabalho que eu trabalhando nessa empresa qual eu atuo como instrutor de trânsito, sou facilitador de aprendizagem, trabalho no treinamento e desenvolvimento de motorista. Na época eu era motorista e trabalhava no fretamento da Skin Cariol. E assim, café da manhã, almoço, café da tarde e janta, eles me davam lá, era um serviço muito tranquilo, só transportava funcionário. E eu renuncio isso para voltar para a linha só para folgar sábado, né? E a promessa entrou aqui na veia, né? Eu amo essa igreja. E assim, foi onde que eu cresci, eu senti o meu chamado, um chamado de Deus na minha vida, neste lugar. Não tenho dúvida nenhuma do meu chamado. Não sou menino, sou homem de Deus, né? Deus me chamou com um propósito, eu entendo esse propósito, e o ministério arde cada vez mais no meu coração. Glória a Deus. Cada vez mais no meu coração. Então, assim, amo as duas igrejas, sou apaixonado pela igreja de Maraporã, meus velhinhos lá, que hoje está... a gente chega a gente assume Maraporã, um trabalho de 15 dias, hoje a gente tem trabalho quarta, a gente trabalha quinta, sábado e domingo. A gente trabalha bastante. Quinta a gente tem a ajuda da mocidade agora, no trabalho de quinta, o jovem Igor ajudando a gente no trabalho de quinta, que eu trabalho longe, estou trabalhando em São Gonçalo agora, né? Então é mais longe, fui transferido para mais longe. A gente tem que lembrar sempre que você não é assalariado, você é voluntário, sou né? Pastor voluntário, chama de tempo parcial, né? Parcial, mas, e assim, é um desgaste grande, mas eu me apego a um versículo de Isaías 40, né? A partir do verso 28, que fala assim, olha, não sabes, não entendes? O nosso Deus é o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, e não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento. Até os jovens se cansam, se fadigam, tropeçam e caem. Mas quem confia no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, assim, eu me apego a isso e falo, Senhor, renova minhas forças. É isso aí. E aí é dessa forma. A gente faz mensagem no ônibus, indo trabalhar, e assim a gente vai. E aí a gente chega lá, a promessa em Maraporã, ela tinha 5 pessoas quando eu chego. E a gente chega, de algo depois o Giancarlo retorna, aí já vem com a namorada, a gente faz esse casamento. Olha aí, ó. E aí já vem mais 2. Aí depois eu ganho a Juliana de presente. Aí vem a mãe, né, que eu acompanho de longe, a Clarice é de Angras do Reis, a gente acompanha lá e congrega com a gente. De longe, ela vem de vez em quando e a gente marca a ceia quando ela vem até. E aí vem a irmã Marilene, aí a gente... 100%, né? Porque era 5, virou 10, aí... E é benção. A igreja de Japuíba é maior e é uma igreja mais jovem, mas são 2 igrejas que eu sou apaixonado por elas. É muito importante. A promessa mudou a minha vida. Assim. Deus mudou a minha vida, mas a promessa é Quais são os desafios que você enxerga para a igreja no futuro? A igreja da promessa. Os desafios que você enxerga que ela vai enfrentar ou que ela precisa enfrentar? A igreja já se reinventou e mudou muita coisa. Eu entendo que a igreja está no caminho certo, né? Por exemplo, aquilo que eu sempre enxerguei como a visão, que é a visão e a missão da igreja, uma coisa que a gente relaxou durante um tempo, quando você começa a sentar com pessoas mais antigas, né?
Eu gosto muito de conversar com pessoas antigas. Antigas, assim, pessoas mais experientes. O pastor Luiz Trindade, já conversei com ele para escutar a história dele. Eu gosto pastor Luiz Trindade é bem experiente, bem antigo. Bem antigo. E assim, a gente escuta as histórias dos antigos, né? Saudoso pastor José Elias, né? Já conversei bastante com ele. Assim, são pessoas que a gente conversa muito, né? Eu gosto de conversar com pessoas assim mais experientes. E aí... eu enxergo a visão da Igreja Adventista da Promessa é cada promessista como missionário no poder do Espírito Santo, né? E a missão é proclamar, adorar a Deus, proclamar Jesus Cristo, né? E fazer discípulo no poder do Espírito Santo. Então, a visão e a missão da Igreja Adventista da Promessa, ela envolve o poder do Espírito Santo. Então, durante muito tempo, algumas pessoas pregaram contra esse poder, com medo, acho que até de cair no movimento neopentecostal que tem aí fora, né? Mas, assim, acho que é o desafio, nós estamos no caminho certo, fazer com que as pessoas entendam que elas têm que ser cheias do Espírito Santo, mas também têm que ser cheias do poder do Espírito Santo, conforme a gente tem estudado nessas lições aí, falando sobre avivamento. É isso aí. Então tá certo, meu pastor. Queria agradecer sua vinda aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe nessa sua caminhada, cada dia mais. E nós estamos aqui para isso, irmão. Para a gente poder conhecer melhor os nossos pastores, poder saber, conhecer a história deles, né? E que não é uma história fácil, né? Além da briga pessoal, há a briga espiritual, porque às vezes a gente briga com o Espírito Santo também. É verdade. Mas é bom sabermos que o Senhor é que está à frente da sua igreja e nós precisamos nos disponibilizar, né? E você, conhecendo melhor o seu pastor, você conhecendo melhor a sua igreja, vendo as dificuldades, né? Você consegue já ter aqui um panorama bem amplo da nossa região, né, da nossa convenção, dos pastores da nossa convenção. Já começamos lá com o pastor Francisco, né, e estamos vindo aí, cada episódio aí com um pastor, né, e os ministérios outros ministérios nós também vamos conversar aqui, e o propósito é esse, que a gente possa abraçar a ideia, abraçar a causa e contribuir, participar de uma igreja cada dia mais avivada, mais forte, renovada, onde você sabe o seu papel como membro, né? E talvez auxiliar em muitas coisas, como nós vimos aqui o pastor falar, naquilo que a obra necessita. E muitas vezes o pastor está lá sozinho, abrindo a igreja, e o Espírito Santo está te incomodando para você ir lá ajudar ele e estar lá com ele para abrir a igreja, ou chegar antes para poder abrir a igreja para ele, para ajudar, né? Talvez trazer uma palavra, dirigir um culto, um pequeno grupo, para auxiliar a sua igreja local a crescer, né? Como o pastor falou, cada promessista é um missionário. É importantíssimo isso. E, enfim, além disso tem os chamados, né? Que Deus nos chama para as missões particulares. E assim como chamou aqui o pastor bem cedo, você também, de alguma forma, o Espírito Santo te incomodar para que você cumpra a sua missão e o propósito do Senhor na tua vida, dentro da obra onde você serve, né? Na igreja local, ao seu pastor, ao ministério, à liderança. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos sexta-feira que vem e ore por nós e continue conosco. Te lembrando que no Instagram você pode deixar lá a sua sugestão, né, a sua contribuição lá do que a gente pode tratar aqui sobre temas doutrinário, temas da atualidade, ou se você quiser, você pode deixar a sua sugestão lá, para que a gente possa estar elaborando aí um encontro onde podemos tratar sobre esse tema e edificar a tua vida, tá certo? Dá para mandar um abraço ainda? Dá para mandar um abraço ainda. Então, Igreja de... Ali, quero mandar um abraço para a Igreja de Lago dos Peixes, um abraço para a minha igreja, né? Japuíba e Maraporã. Abraço para a Igreja de Austin, minha segunda casa. E um abraço para lá para o Espírito Santo, pastor Roberto lá, Gisele, sua família. A Igreja de Pedro Canário, estivemos pregando lá. A Igreja de São Mateus e a Igreja de Sayonara. Pessoal, me abraçaram lá. São bênçãos de Deus, né? Amém. E um abraço então para a região dos lagos, né? Só tive em Cabo Frio, Cabo né? Frio, Eu quero ir em Rio das Ostras agora. Vai lá. No monte você foi, né? No monte eu fui,
Mas tá certo. Bênção de Deus. Abraço a todos aí. Deus abençoe. Tá bom. Então nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas. Um abraço a todos. Valeu!